Hoje foi mais um dia de provocações e respostas envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia. O parlamento russo aprovou o pedido feito pelo presidente do país, Vladimir Putin, para o uso das Forças Armadas no exterior. Na sequência, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma série de novas sanções econômicas de países ocidentais contra Moscou e também contra bilionários russos. Assim mesmo, especialistas no assunto acreditam que essas medidas não serão suficientes para conter o avanço do Kremlin. Nas regiões separatistas, moradores dizem que perderam as esperanças de uma solução pacífica. Em algumas cidades, a população já lida há anos com conflitos armados entre o exército ucraniano e rebeldes pró-independência, mas teme que a luta se intensifique. Depois de reconhecer parte das regiões de Luhansk e Donetsk como independentes, Moscou anunciou que mandaria soldados ao território para proteger os cidadãos e disse que as tropas têm a missão de manter a paz. Em um pronunciamento hoje, Putin voltou a atacar a OTAN, a aliança do Tratado do Atlântico Norte. Disse que a expansão da aliança para o leste europeu é uma ameaça à Rússia e afirmou que o Tratado de Paz de Minsk já não existe há muito tempo. A decisão de Moscou de enviar tropas a Luhansk e Donetsk, porém, foi chamada pelos Estados Unidos de início da invasão russa à Ucrânia. Em um comunicado hoje na Casa Branca, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que a Rússia planeja expandir a invasão para outras regiões da Ucrânia. Disse que os Estados Unidos estão prontos para defender a soberania ucraniana, mas que não vão enviar soldados americanos ao país. Para este professor de Relações Internacionais, uma solução diplomática neste momento é improvável. Ele acredita que as tensões se encaminham para um conflito armado e que o mais provável é uma vitória dos separatistas apoiados pela Rússia. Muito provavelmente as tropas ucranianas vão buscar construir alguma forma de manter os territórios, né, que Putin está declarando como independentes, mas com baixa possibilidade de que isso dê certo, né? As forças militares da Rússia são muito mais fortes que as ucranianas, né? Então, o que eu imagino agora é que vai se consolidar a independência desses territórios e que, a partir disso, então, vai ser renegociado, né, um novo status quo para a região. Durante o pronunciamento, Biden também anunciou um endurecimento das sanções econômicas contra Moscou e bancos e bilionários russos e disse que os países aliados vão agir em conjunto. Este professor especialista em comércio internacional diz que as sanções são ineficazes para conter as aspirações russas, mas que devem ter consequências em toda a economia mundial. Se essas sanções econômicas elas fossem eficazes o suficiente para fazer com que o líder russo mudasse de ideia, elas deveriam já ter surtido um efeito na Crimeia. O comércio internacional certamente será abalado, em especial o comércio exterior russo. Nas últimas semanas, nós temos percebido um aumento no preço do barril de petróleo. Afeta o Brasil porque, primeiro ponto, é que os nossos combustíveis, a partir da política de preço da Petrobras, eles são atualizados conforme o valor internacional do petróleo. Como consequência, se esse valor oscila para cima, nós podemos esperar um reajuste no preço dos combustíveis aqui no nosso país, que deve ocorrer pelas próximas semanas. E há pouco, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as sanções econômicas de países ocidentais contra a Rússia são bem-vindas. Ele afirmou também que vai convocar reservistas para um período especial, mas que isso não significa uma mobilização geral. Enfatizou que ainda busca uma solução diplomática para a crise, mas ameaçou romper as relações com a Rússia depois que o país reconheceu a independência das regiões separatistas. Zelensky também garantiu que a Ucrânia não vai ceder território algum à Rússia e que a prioridade é manter a soberania e a integridade territorial do país.